Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 22, no livro do Irving Bonin, e no livro do Maimônides é 19, correto? Tá bom. Então diz assim: quem tiver os 3 atributos seguintes é um discípulo de Abraão, nosso pai. Mas se ele tiver as 3 outras características que seguem, é um discípulo de Bilã, o perverso. Se alguém tiver um olho bom, um temperamento humilde e um espírito modesto, ele é dos discípulos de Abraão, nosso pai. Se ele tiver um olho mau, um temperamento altivo e um espírito imodesto, ele é um dos discípulos de Bilã, o perverso. Que diferença há entre os discípulos de Abraão, nosso pai, e aqueles de Bilã, o perverso? Os discípulos de Abraão, nosso pai, desfrutam deste mundo e herdam o mundo vindouro, pois foi dito: proverei uma boa herança aos que me amam e tornarei substanciais os seus tesouros. Mas os discípulos de Bilã, o perverso, herdam o Guerrinom e desce ao poço da perdição, como foi dito: e tu, ó Deus, os precipitarás ao poço da perdição. Homens sanguinários e impostores não viverão a metade de seus dias, mas eu confiarei em ti. Bom, primeiro a pessoa tem que entender e lembrar quem é e os feitos de Abraão. Aqui fica fácil, né? A grande maioria conhece Abraão e conhece a história dele. Agora, Bilã é o Balaão, famoso por um lado como um nome traiçoeiro aí, mas geralmente as pessoas não conhecem. Você perguntar para as pessoas de uma forma geral, católicos, evangélicos e afins, provavelmente vão falar muito pouco da história de Balaão, Bilã. Por outro lado, a própria história de Bilã, eu só fui aprender realmente, verdadeiramente quem era ele dentro do judaísmo, porque enquanto literatura cristã da época, quando a gente estudou lá atrás, não dá para falar muita coisa não, a não ser um livro lá do passado que fala bastante sobre essa questão do temperamento de Balaão, que é Fecha a Porta na Cara do Diabo, do John Bevere. Fora isso, as pessoas não têm tido acesso. Agora, o Midrash, ele conta a história do Bilã, e o judaísmo conhece muito bem a história. É aquilo que eu falo para vocês. Eu não consigo saber muito sobre a história da tua família, e nem você a história da minha família, porque você está interessado em conhecer um pouco quem é o Rafael, eu conheço um pouco quem é você, a gente pode conhecer um pouquinho só mais a fundo, mas esse mais a fundo ainda é superficial. Só quem está dentro da família é que conhece todos os detalhes, as nuances que tem dentro de uma família, tá? O histórico, tá? Então, quer dizer, catolicismo, evangélico, ele vai saber muito pouco, inclusive do próprio Abraão. Agora, dentro do judaísmo é contado realmente uma história. Por quê? Porque está dentro da família, é a geração, o relato está ali, o histórico
a forma como Deus pensou neste povo que viria. Então tem toda uma sequência, um histórico familiar. Por exemplo, quando que se iria imaginar nos tempos passados que aquele homem que ficou bravo com a sua burrica, como é que dá o nome mula? É mula? Isso, aquela burrica, aquela mula de Balaão, quando ele diz que ia bater nela, foi quando ela falou tal, quando ela esmaga a perna dele naquela parede. Quando que se iria imaginar que ela fez isso? Justamente porque dentro da história do povo hebreu, aquele ponto onde aconteceu isso foi o altar que Jacó tinha feito junto com o tio Labão. E ali eles fizeram um juramento que ele não passaria dali para frente para prejudicar a descendência de Labão, mas Labão também não passaria dali para frente para prejudicar a geração de Jacó. E quem é Bilã? Bilã é da geração de Labão, Balaão, Labão. E ele, Labão, era feiticeiro muito conhecido, e Bilã, Balaão, ele aprendeu a arte da feitiçaria com o familiar dele, tá? Aí vem toda uma história do porquê daquela tendência a uma personalidade. Então, o que está dizendo aqui é uma personalidade. 3 características que uma pessoa deve ter, e ela vai demonstrar que ela pertence a Abraão. Mas 3 outras características, se você demonstrar, você vai perceber, vai ser da linhagem de Balaão, Bilã, o perverso. E se permanecer nesse tipo de coisa, a história conta que Deus preparou Guerrinom para estes descendentes de Bilã. Mas para os descendentes de Abraham está destinado o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então é dito que, aí, se a gente for conversar aqui nesses assuntos, nós vamos entrar naqueles assuntos que não tem fim, tá? Aqueles assuntos da qualidade, do tzadik, do justo, daquele que está. O comentário do Bonin aqui num certo ponto, ele vai falar assim: o justo, como Abraão, e aqueles que demonstram estas coisas, ele está sempre contente com aquilo que ele tem, porque ele sempre vai achar que ele tem além do que ele precisa. Pronto, só aqui já dá um ponto de interrogação para nós todos, porque nós não estamos acostumados a viver feliz, bem com aquilo que a gente tem, porque a gente está sempre olhando e tendo necessidade. Isso é algo que são características que foram plantadas na mente das pessoas, entendeu? E somente aquele que sai dessa cultura, dessa plantação que foi semeada, se não sair dessa plantação, e olha que é difícil, porque a semeadura ela é grande, foi grande, o mundo inteiro foi semeado. Então as pessoas, elas desenvolveram características que não são características de Abraão, porque as pessoas no mundo inteiro, de uma forma geral, claro que você vai ter linha filosófica para explicar, linha sociológica para explicar, você vai ter até linha psicológica para explicar, mas a verdade é que nessa semeadura aí, foram todos semeados para serem independentes. E já o hebreu, ele foi preparado por Deus para ser dependente.
Quer ver uma coisa? Se você demonstra que você depende dos teus pais ainda, com 20, 30 anos de idade, com 40, 50, 60, 70, não importa. Você não será bem visto, não era bem visto antigamente. Antigamente se considerava adolescente até a idade de 18 anos, não era assim? Depois mudou. Adolescente passou a ter um conceito, aquele que convive ainda na casa dos pais. Olha que coisa interessante. Então as pessoas que eram chamadas de titia, quando com 24, 25 anos não tinham casado ainda, elas já ficavam apavoradas, as mulheres. E os homens também. Hoje em dia, com 30, 35, 40, eles não querem casar, porque é importante ficar dentro da casa do papai e da mamãe. Então, naquela leitura, a adolescência se estendeu até os 50 anos. Só que por um lado, lá atrás, quem convivia com esse tipo de dependência era mal visto socialmente falando. É como que uma pessoa que não cresceu, que ela não estava aprendendo a lidar com as coisas do mundo, porque ela vivia debaixo da proteção. Quem que nunca ouviu a história de sai debaixo das saias da mamãe? Quem que não ouvia isso? Isso era algo muito pejorativo, né? Por exemplo, a Ivete, ela conhece bem isso, porque ela é antiga, né? Então ela conhece essa história de sair de debaixo da saia. Entendeu? Agora, olhando para esse lado, então hoje o mundo está adotando que é importante você continuar uma dependência, mas não foi assim antigamente. Antigamente era ensinado você se tornar independente nesse sentido. Hoje a dependência ela mudou, ela tem um outro cenário, entendeu? Porque você desfruta da casa do pai e da mãe, e você vai ter mais dinheiro para gastar com os teus prazeres, com as tuas coisas. A ideia é essa. E de uns anos para cá, que aí coloca uns 15 anos para cá, estourou a carnalidade. Não estou falando nem pecado, estou falando carnalidade no sentido de obtenção de prazeres. Prazer com a academia, prazer com o corpo, prazer sexual, prazer na promiscuidade, prazer no homossexualismo, na prostituição. Esse prazer, ele virou essa onda. Então, por um lado, as pessoas se veem independentes de Deus, tá? Independentes de Deus, mas declarando-se totalmente sábio, no controle, adulto, e vive toda essa dependência, a dependência aqui fora dessas coisas, tá? Isso foi semeado para que o mundo, as pessoas no mundo inteiro reagissem assim. Então, qualidades, você vai ter qualidades inatas, aquelas qualidades que é reconhecido como, olha, fulano nasceu com aquela característica. Outras características, elas foram ensinadas. Dependendo do meio onde você está, você aprende a ser malandro. Você aprende a ser honesto. Então, na época de Abraão, ele tinha tudo para ser desonesto. Na época de Noé, ele tinha tudo para ser desonesto, para dar prazer à carne dele, para ser mau, para enganar pessoas, mas algo dentro dele apontava para uma dependência de Deus. Então, todas as pessoas, elas possuem, todas, até aquele maldoso, perverso que você conhece, todas as pessoas que estiveram nesse mundo, que estão neste mundo e que estarão neste mundo ainda, todas elas têm aquilo que se chama
a luz de Deus, mas é uma fagulha que fica lá dentro, só que ela está envolvida por cascas, ou seja, o desenho ficaria, imagina o coração naquele desenho. Então o ponto do coração é vermelho, como a chama. Ao redor dele começa a ter uma casca preta, uma outra casca, 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 aí cobre até a extensão da tua pele, tá? Ou seja, para que a pessoa, então, o que eu estou falando? Essas cascas, você deve entender que são a semeadura que foi dada às pessoas no mundo inteiro, tá? E todos possuem essa fagulha neste coração. Só que para acessar essa fagulha, você tem que quebrar estas cascas. E para quebrar, você tem que mudar conceitos. O que é que o Eterno fez para mudar conceitos de pessoas, para acessar essa fagulha divina que está dentro do homem? Foi a Torá. E a Torá, você começa a quebrar essas coisas quando você muda os seus conceitos, quando você pratica os mandamentos que o Eterno colocou. Um exemplo fácil, como é dito pelos sábios: um mandamento chama outro mandamento, tá? Você começa a fazer alguma coisa de bom, aquilo, você pode começar ali na marra. Olha, se isso aqui é bom, então eu vou começar a fazer. Você vai tentar fazer na marra. Por quê? Porque você não está acostumado. Não é o teu eu. Por fora, você tem a tua pele. Daqui até atingir aquele ponto de comunicação com Deus, está cheio de estruturas, está escuro por dentro. E está cheio está tudo disseminado, essas coisas que o mundo estão cheios. Então são pensamentos. Essa questão que se aprende na universidade, você percebe que estão nos centros universitários, onde tem as mentes, por um lado deveria ser as mentes mais brilhantes, mas a anarquia, no sentido de, não a definição que você me falou outro dia, Gabriel, mas a anarquia que é conhecida hoje, a anarquia ganhou o status de rebeldia. Aonde estão as mentes rebeldes? Veja, você vê o José Serra, aquele que pleiteou, que foi governador de estado, foi prefeito de São Paulo e tentou a presidência da República. Quem era este homem na juventude dele? Da UNE. Ele era o quê? Daquele grupo rebelde. Pega esses cantores que naquela onda lá foram todos mandaram para fora do país, fugindo. Vê Chico Buarque, Caetano Veloso, as músicas que foram proibidas, as letras. Vê aquela música do Roberto Carlos, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Era uma forma de mandar crítica social e que as pessoas não estavam sabendo o que estava cantando. Tudo para burlar como é que chama lá? Burlar a censura. Entendeu? Então estas mentes inteligentes, onde é que elas estão? São elas também que disseminam. Por outro lado, onde é que está o ateísmo? Dentro dessas mentes brilhantes. Universidade, ciência, entendeu? E vai por aí afora. Não estou querendo dizer que todo cientista é desumano nesse sentido, não, nada disso. Estou querendo dizer que um comportamento, ele foi disseminado no mundo inteiro. Então as pessoas, elas vivem para uma liberdade, que esta liberdade faz com que essas pessoas fiquem cada vez mais longe de Deus, e isso foi criando cascas. Então elas acham que são inteligentes, mas a inteligência dela não leva ela para diante de Deus em nada. Essa é a questão. Quer ver uma outra coisa muito interessante?
As pessoas que estão no poder, elas costumam buscar a Deus, agora entre aspas, ou buscar o diabo. O diabo, estou falando no sentido social que ele é conhecido. Quem é o diabo no sentido social mais conhecido? É aquele que faz sacrifício humano, que faz ofertas de sangue, que chama entidades. Ora, quem que não lembra de 89 para cá? Ela lembra. De 89 para cá, quando ficou famoso o caso do Collor, que fazia aqueles sacrifícios lá na casa da presidência. Agora, o que uma pessoa de uma mente brilhante, de um cargo político, então cargos altos, estão associados com a mentalidade de buscar ajuda dos deuses. Para quê? Para manter o poder. Então é uma coisa que vai para Deus? De maneira alguma. Essas coisas vão sendo colocadas naturalmente, porque estamos neste mundo e ficamos inclinados ao Yetzer Hará, a inclinação para o mal, tá? Um lugar que, ao invés da gente buscar essa conexão com Deus, a gente acha que nessa liberdade, que o crescimento nosso faz com que a gente tenha um encontro com a gente mesmo. E o encontro com a gente mesmo é dar prazer a nós todos. Só que cada um dando prazer a si mesmo, cada um está se destruindo. Então você vai ver que ao longo da história, a própria psicologia, ela vai te mostrar como que um homem é destruído. Ele é destruído em dar prazer a ele mesmo. Uma sociedade é destruída em dar prazer a ela própria. Mas o mundo, ele é treinado para isso. O que isso tem a ver com religião? Um monte de coisas. Mas Deus é religião? Não. Portanto, sempre foi dito lá no passado para mim que estudar psicologia era estudar as coisas do diabo. Quantos pastores falaram isso para mim? Ouvi de um pastor dizendo que eu não era de Deus, que as pessoas não tinham que se aproximar de mim. Dentro da igreja isso na época, porque eu estava estudando doutrina de demônios. O tempo passou. Agora, mais recentemente, os pastores deixam o ministério, a igreja, para estudar psicologia. Aí a cura interior veio com tudo para dentro de igrejas. Cura interior no catolicismo, cura interior no evangélico, cura interior num monte de outros lugares. Opa, mudou? Não é do diabo mais? Mudou o estudo da psicologia? Não, os nomes são os mesmos. Você pega um livro, eu tenho um livro da época da minha formação, aquele livro ainda vale hoje. Entendeu? Não só psicologia, né? Estou dando um exemplo porque está aqui na minha área. Não podia nem esquecer da filosofia, porque a filosofia viaja mais, o crente pode estar filosofia. Mas a psicologia e a teologia saiu da filosofia. Houve um tempo que na filosofia era a psicologia e era a teologia. Aí foram ganhando status de libertação. Aí começaram a falar muito de Deus. Não, peraí, aí já não é filosofia mais. Aí foi crescendo, emancipando, pronto. Aí uma ficou com teologia, ficou uma área, psicologia ficou uma outra área, a filosofia ficou uma outra área. E aí foi andando as coisas. O que eu quero que você entenda é que simplesmente o comportamento do homem, ainda que essas linhas de formação não tinham existência ainda, esse comportamento do homem ele já existia. E foi semeando pouco a pouco nos vilarejos, das pessoas, na forma de cuidar uns dos outros. Falamos há pouco tempo aqui foi sábado passado, sobre Sodoma e Gomorra, a forma como aquelas cidades prejudicavam, elas eram imorais na hospitalidade, no trato, no socorro. O que elas faziam para chamar a atenção de Deus? Nesse sentido, sabe o que elas eram? Perverso.
ligado a Bilã, não era ligada a Abraão. Mas quem que venceu esse reinado? Não foi Abraão? Porque aonde estava Ló? Ló estava lá, naquela região de Sodoma e Gomorra. Mas quem é que foi socorrer? Não foi o Abraão? E o Abraão não teve que juntar um exército e ir lá e vencer? Até que o próprio dono da cidade, como é de direito, você recebe o despojo, ele não quis pegar nada daquele povo, nada, porque ele dizia: eu já tenho o suficiente para mim, deixou tudo para eles. Mas quando ele encontra com Melquisedeque, o Melquisedeque, o que ele faz? Que no Midrash e em muitas fontes judaicas, quem é Melquisedeque? Alguém lembra quem é Melquisedeque? O rei de Salém, tudo bem, mas quem é ele? Nome de pessoa, quem era ele? Ele era o filho de Noé, Shem. E o que Shem tem? Tinha a Yeshivá de Sem. Para quem que Abraão prestou reverência e deu o dízimo? Para ele. Então a bondade de Abraão, tudo aquilo, ele poderia crescer o olho em cima daquele povo que tinha dinheiro, mas ele não quis, tá? Então, para ele e para todos aqueles que são estudados dentro do judaísmo até os dias de hoje, uma das características dos tzadikim, dos justos, é que ele sempre acha que ele tem o suficiente para viver bem. Mesmo aquele que não tem nada, mas não tem nada do ponto de vista você olhando para ele, mas ele olhando para ele, ele não está olhando para ele a situação dele, ele está olhando para Deus. E quando ele olha para Deus, aqui que muda, faz toda a diferença. Porque quando ele olha para Deus, ele não vê a estada dele aqui, o período de tempo que ele está aqui. Porque o período de tempo que ele está aqui, ele procura ser um representante fiel daquilo que está lá, que é o eterno, que derrama a luz sobre ele, e ele procura disseminar essa luz aqui. Então, o que é garantido para os filhos de Abraão? Ter vida aqui e ter vida no mundo vindouro. O que é destinado neste exemplo aqui dessa Mishnah aos filhos de Bilã, aos perversos? Ter vida aqui, que na verdade não é ter vida, é um pensamento falho, tá? Do que é ter vida. E o que espera ele a seguir? O Guerrinon, porque ele não vai ter este prazer do fruto da bondade. Entendeu? Tá aí, é um tema, como eu te disse, a gente poderia ficar falando, porque entraria numa discussão que passaria até pelo nosso tempo que nós vivemos hoje, cada um aqui. Você vai lá, o que isso tem a ver com a minha vida? O que tem a ver com o teu emprego? Você fala: nada, tem tudo. O que tem a ver com o teu trabalho de hoje, com a tua casa? Tem tudo a ver. É que a gente vive no nosso mundinho e pensa assim: olha, Deus vai me abençoar, e a gente pensa que Deus tem que abençoar a gente naquilo que a gente acha que Deus tem que abençoar. Por isso que o discernimento dentro da religião, o discernimento é errado. Então conta-se a história que dois mestres, não lembro o nome deles, até é citado no texto, mas eu não lembro. Eles tinham tido um sonho. Então eles foram buscar uma pessoa para interpretar o sonho deles. Ou seja, era uma pessoa para interpretar o sonho, vamos chamar 2 rabinos amigos, só para você compreender.
Só que um desses dois, ele entendeu assim: eu vou dar uma contribuição para essa pessoa que vai interpretar o meu sonho. Então ele chegou lá, vamos usar o termo, ele pagou, tá? Aí a pessoa ouviu o sonho e deu uma interpretação favorável ou desfavorável? Favorável. Aí você vai falar assim: mas é claro, ele recebeu o dinheiro, então naturalmente ele quis favorecer a pessoa, porque a pessoa o favoreceu. Não veja, porque o que é mais fácil pensar aqui é ver se fulano comprou. Não vê assim, tá? É diferente da universal. Senão você fala: então eles agem. Não, é diferente. Uma coisa você vê uma pessoa que tem consciência da iluminação que aquela pessoa tem para trazer uma experiência de algo que Deus tenha falado em sonho com a pessoa. Como eu não sei o que é isso, se este sabe, então eu vou retribuir. Só que ele retribui antes de receber aquele benefício. Então Deus vê com bons olhos aquilo. Aí a pessoa, naturalmente, ela vai ser tentada a fazer o quê? Colocar uma boa interpretação. O outro amigo foi na mesma pessoa e não pagou nada. A interpretação foi negativa. As duas aconteceram. E é interessante, é como se o sonho fosse a mesma coisa. E os dois eram amigos, tinham a mesma interpretação, só que aquela pessoa deu uma mensagem boa para um e a mesma situação deu uma mensagem mal para o outro. Aconteceu as duas coisas. Aí aconteceu isso de novo, e sempre nesse sentido. Aí conta-se também de uma outra história, nesse caso, em que houve 22 consultas no sonho, e foi dado 22 interpretações diferentes, e as 22 aconteceram, tá? Então, peraí, tem coisas que está ligada com coisas de cima. Mas quando uma pessoa declara uma palavra, ela também tem, vamos usar o termo entre aspas, o poder de acessar, de fechar uma porta ou de abrir uma porta, tá? Agora, veja só, pessoas, seja no mundo judaico, seja no mundo cristão, evangélico, católico, seja no mundo espírita, qualquer lugar que seja. Às vezes a gente vê filme, nem sempre o filme, ainda mais filme brasileiro, tá? A gente vê, parece que não dá para confiar que aquilo aconteceu de verdade, porque há muita manipulação, tá? Mas passou o filme do Chico Xavier, tempos atrás. Chico Xavier, para uma ala religiosa, ele tinha que ir para o inferno. Para uma outra ala fala que ele tinha que estar no céu, não é? Tá. Aí no filme brasileiro, não sei se aconteceu de verdade, até acho que aconteceu. Basta ir lá em Minas Gerais e você vê os históricos que dá para acreditar que é assim mesmo. Quando ele começou a fazer essa questão espiritualista no meio do povo, a própria família dele, quem estava mais próximo dele, disse que ele tinha que ganhar dinheiro com isso. Mas alguma coisa dentro dele falava que ele não tinha o direito de ganhar dinheiro com isso, porque era algo, um dom que se veio de Deus, ele tinha que servir as pessoas. E com isso, no filme, foi mostrando que a família foi abandonando, e que ele ficou sozinho, mas ele foi fiel naquela linha de pensamento dele, tá? Agora, esse tipo de comportamento que foi semeado nas pessoas
as pessoas não pensam nas atitudes do homem, ela simplesmente vai falar: ah, esse aqui serviu aos demônios e está no inferno. Agora, isso seria chamar Deus, quando a mesma pessoa que fala isso, que esse está no inferno, é a mesma pessoa que às vezes está pregando no púlpito de uma igreja e ela está falando assim: olha, Deus é um justo juiz. Se Deus é um justo juiz, esse homem que falou que Deus é um justo juiz, então ele não tem, o discurso dele é falho, porque ele olha, se Deus é um justo juiz, ele vai considerar esse Chico Xavier o quê? Que ele tem que ir para o inferno porque ele serviu a isso, aquilo, tal. Simplesmente assim. E as pessoas que ele socorreu, não é Hesed? Ele não operou com muita misericórdia? Ele não ajudou pessoas sem querer empurrar goela abaixo a religião dele? A questão é que as pessoas querem falar de Deus, mas diante de uma bandeira religiosa, ao Deus do judaísmo. Eu acho que tem o judaísmo de Deus. Deus tem um judaísmo, sim. E muitas pessoas dentro do judaísmo também perverteu um pouco do próprio ensino de Deus. Mas, segundo uma pessoa disse, quando você vê discussão, fala do evangélico. Ora, nós tivemos lá dentro do evangélico anos atrás. Então, numa visão nesse sentido, que nós éramos idólatras porque estávamos quebrando o Shema, por exemplo, quebrando a Torá, quebrando etc. Ah, mas hoje a gente saiu de lá e está no caminho correto. Sim, por que nós estamos no caminho correto? Começou por um lado e houve um crescimento, e a gente vai nesse campo semeado. Algo foi nos guiando, aqui não, aqui sim, aqui não, aqui sim, aqui não, aqui sim, e nós fomos indo até que conseguiu sair. E nós vamos falar que a igreja evangélica vai para o inferno? Quem sou eu, quem é você? Quem vai julgar? Essas coisas pertencem a Deus, Ele que vai julgar. Gente, não é fácil compreender essas coisas. E a gente vê um texto desse, é claro, aqui está mostrando 3 qualidades que dá margem para você olhar a situação de pessoas. Todas as pessoas têm o direito, olha, o que a lei do Brasil diz, que todo criminoso aí no caso, ele tem o direito de ficar calado, ele tem o direito a um julgamento, e até que termine o julgamento deve entendê-lo que ele é inocente. Está valendo isso para o Antônio Garotinho, está valendo isso para o Temer, está valendo isso para o Lula, mas não vale para aquele teu vizinho que roubou uma salsicha no mercado. Esse está preso, está condenado e não arruma emprego mais. Como o caso que minha mãe me contou outro dia. O menino vai lá, alguém se dispõe a dar um emprego para ele, aí vai fazer consulta, vê que ele está sujo criminalmente. A gente não aceita. Fala o seguinte: a gente aceita você, vai lá na vara criminal, conversa lá e fala para eles: ó, pessoal, me libere esse documento aqui, porque como que vocês querem que eu tenha chance e vocês mantêm aqui o meu nome sujo nesse sentido? Eu não vou conseguir emprego. Se tem alguém que quer me ajudar agora, mas eu preciso, aí não consegue lidar com essas coisas. Aí como que você sai disso? Mas a lei não diz que até que se consuma todas as coisas, não é para ser inocente a pessoa? O mandamento que o Eterno dá para o juiz, ele está olhando, está dizendo que ele não tem que favorecer o pobre, porque o pobre é pobre.
Ele não tem que favorecer o rico porque o rico é rico. Ele tem que ser um juiz. E Deus, Ele vai olhar como juiz, e Ele vai olhar, ora, Ele pode colocar o peso no sentido severidade, ora, Ele pode ter misericórdia. Então Ele vai julgando tudo e a todos. Aí tem uma máxima judaica que diz assim: se coisas ruins acontecem com a gente, por mais que você olhe ao seu redor e você fala, não, mas não é justo isso, eu não tenho feito pecado algum, eu não tenho feito de nada, aí a gente brinca e fala, só se for a minha outra vida do passado, que eu estou pagando, e a gente entra por vários meios aí, tal. Então uma máxima judaica diz assim: se você está sofrendo, pode ter certeza, é porque você merece. E aí, uma outra dentro desse mesmo pensamento diz: quando a tua alma, se fosse te dado o direito da tua alma sair do teu corpo e acessar a Deus, você ia ver o quanto Ele está sendo misericórdia com você ainda, porque você iria olhar o sofrimento que você está tendo hoje e ia dizer assim: nossa, eu merecia muito pior do que isso que está acontecendo. Mas por um outro lado, a pessoa vai achar assim: mas isso é um discurso para manter o povo naquele texto que o pessoal gosta muito do Novo Testamento, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí vira um objeto de controle, de conformismo. Tá tudo bem, Deus sabe o que faz. Não é assim? Você vê lá, a maioria do pobre naquelas terras lá que a Samarco inundou tudo com barro, um monte de gente morreu, um monte de gente perdeu a família, um monte de gente perdeu de tudo. Aí você vai ver a entrevista deles, eles falam assim: olha, tá difícil, mas Deus tem nos ajudado, nós estamos indo, que Deus nos abençoe, e Deus é bom, e tal. Aí uma crítica vai falar assim: nossa, esse povo não tem instrução, esse povo está falando de Deus, que na verdade Deus não tem nada a ver com isso, vão falar. Por outro lado, você vai entrevistar o pessoal do governo, aqueles milhões de multa que era para ter pago, ninguém pagou nada. As empresas, o Globo Repórter, se eu não me engano, passou há pouco tempo atrás, mostrando lá como está essa situação. Foi gente preso? Nenhum. Agora, Deus não vai olhar uma situação dessa? Na hora que um morre aqui, o outro morre aqui, não vai ser julgado? Para uma pessoa fazer uma coisa dessa, ela pode ter o carisma dentro do social dela, ela pode ter o carisma dentro da casa dela, com esposa, com filhos, mas ela é um vilã, porque as características que ela tem demonstrado, uma das coisas é o olho mau. Vamos fazer esse negócio que, se der errado, o governo vai nos livrar mesmo. É uma situação terrível. Vocês lembram que antes de ter falência total da VASP, aquela de avião, e há pouco tempo também, quando as aeronaves começaram a ficar tudo do pátio, aí começou a faltar linha para o povo viajar, eles começaram a alegar que ia quebrar a aviação no país. O que o governo fez? Se ia quebrar, não é por má administração e tantas outras coisas. O que o governo fez? Injetou um monte de dinheiro lá, porque vai falar: isso aqui depende da economia do país, depende disso aqui, que você quer. Sistema financeiro, um banco, a pessoa vai, rouba, desvia, faz isso, faz aquilo. Não, mas o banco não pode falir, o banco não pode fazer isso. Aí o governo vai lá e joga dinheiro lá. Aí o fulano tem 52 milhões em malas no apartamento, agora ele está preocupado, ele quer saber quem foi que dedurou ele. Ele não quer saber se o que ele fez foi certo, quantas pessoas podem ter morrido. Eu vi uma noticiazinha hoje, mas isso deve ter acontecido ontem. Ministro da Cultura
Quem é que passou mal? Estava dentro de um lugar lá que tem um SUS. Aí ele passou mal lá dentro, tiraram ele de lá e levaram para o Sírio-Libanês. A crítica da Jovem Pan, onde eu estava vendo, disse assim: mas escuta, ele estava num ambiente, o ministro estava num ambiente que tinha o SUS. Se o governo fala que o SUS é tão perfeito, tão bom, por que ele não foi socorrido no SUS? Ali, ele passou mal ali. É como se fosse aqui, o SUS fosse aqui. Você passa mal aqui, aí tem que pegar você e levar para um outro lugar. Ora, se aqui é bom, cure aqui. Não, mas o governo não dá SUS para eles. Então essas coisas todas, não é um olho mau? Não pensa na pessoa. Pode falar. A comida é boa, mas eles não comem. A educação é maravilhosa, mas os filhos não estudam na educação maravilhosa. Então tudo é perfeito, mas eles não fazem uso do perfeito. Por quê? Você me disse esses dias que um monte de gente que vai fazer o Enem são gente que estuda no colégio particular. Devia ser proibido. Você vai na Unicamp, tem lá, é tudo filhinho de papai. Tirando a vaga do pobre, aquele que não tem condição, para quê? É o olho mau. Então o olho mau, ele faz parte daquilo que foi disseminado no mundo. E ele ganhou várias facetas, ele ganhou várias roupagens. Quando você fala que o traficante, tá? O traficante, aquele que mata, ele é mau o tempo todo? Não, tem hora que ele faz coisa boa. Ele pode ser bom para a mãe dele, alguns não são nem para a mãe, tá? E o que vai acontecer com uma pessoa dessa? Ele se preocupa com pessoas? De jeito nenhum. Aí você vai pensar assim: isso é uma faceta do olho mau. Claro, é aquilo que você olha e todo mundo fala: isso aqui não presta, isso aqui é ruim, tal. E aqueles que distribuem, que é de empresa farmacêutica. Vocês lembram quando, eu não lembro que remédio que era, que a empresa colocava farinha, ou seja, as pessoas pagavam pelo remédio e as pessoas morriam porque não era remédio. E as mulheres que engravidaram? É esse daí, isso, era esse daí, a tal da farinha. Ela era para não engravidar. Um monte de mulher ganhou filho, mas tomou o remédio. É o olho mau. Só que quem que vai ver o olho? Você não vê o olho mau do empresário, mas vê o olho mau do bandido da tua rua. Você não vê o olho mau de um pastor. Aí quando as pessoas na rua falam do olho mau do pastor, o povo fica bravo. Mas tem olho mau no pastor, tem olho mau no rabino, tem olho mau no padre, tem olho mau no espírito, tem olho mau no professor, tem olho mau num irmão dentro de uma casa, num pai. Ou seja, essas coisas foram disseminadas e fazem parte daquilo que é o mundo, no mundo inteiro. Tá? Então, a Torá do Eterno, ela vem na contramão dessas coisas todas. E é uma voz silenciosa. Não vem fazendo alarde. Então a Torá vem, ela vem atuando no coração das pessoas. Pois bem, você vai percebendo que essas qualidades, portanto, aqui pegou um modelo, Abraão, ele pensava no outro. Então, se ele fosse prejudicado, a preferência dele era prejudicar a si, mas não prejudicar o outro. Ora, essa lei não pega. Mas que lei é essa? É assim que Deus age. É no silêncio. Quem, portanto, recebe essas características que vêm de Abraão,
Ele pode nem ser judeu, nem ser evangélico, nem ser católico, nem ser nada. Mas se ele tem essas qualidades, Deus vai julgar essas qualidades, porque essas qualidades estão dentro da Torá. E ele vai julgar as qualidades das pessoas que cumpriram a Torá, mesmo estando nos lugares diversos onde elas estão. E aqueles que estão dentro de um ensino de Torá, mas que apresenta olho mau, que apresenta essa imoralidade, não é modesto em nada, Deus vai julgar, mesmo dentro da Torá, essa pessoa como se ele não tivesse Torá. Tá? Então o mundo será julgado? Será julgado com Torá e sem Torá. Eu sei que essas coisas, quando conversa assim, são pensamentos difíceis, porque você pensa, mas isso é o comportamento de uma pessoa. E eu estou querendo mostrar para você que o comportamento que é uma pessoa, que é dentro da tua família ali, que é dentro da tua família maior. Se a tua família é papai, mamãe e 3 filhos, você pode ver um deles ali. Aí você pega a parentela, os tios, os avós, aumentou, e os primos, você pode ver a situação ali. Estou mostrando para você que desde uma situação pequena, mas ela é abrangente no mundo inteiro. E que vai aparecer estas coisas na vida do empresário, na vida de um religioso, na vida de um político, na vida de um educador, na vida desse, daquele, e na tua vida. Agora, o que o Eterno está te ensinando é que você não deve se preocupar com outras coisas, se preocupe com você. A gente tem aquela mania assim, a gente não tem estímulo, porque vou fazer para quê? Não vai adiantar nada. Aí você tem que se perguntar, para quem que você está fazendo? Para as pessoas? Você tem que fazer para você. Tem que fazer porque é para Deus. Porque se você não fizer, você vai manter aquela chama que está lá dentro, ela vai ficar apagada. Está lá. E você vai ser julgado no futuro, porque ela está lá e conecta você com Deus, mas você não vai ter nada de Deus para apresentar diante dele, porque você permitiu ficar cheio dessas cascas. Aí você pode culpar a filosofia do país, você pode culpar a classe política do país, você pode culpar um monte de coisa, mas o próprio texto, inclusive do Novo Testamento, como diz Paulo, você é indesculpável, porque Deus deu permissão e entregou as pessoas a estes pensamentos. Mas se você é um ser pensante, como diz, acho que foi Descartes que fala, penso logo existo. Ora, se você pensa e você existe, então você pense pela Torá, comece pela Torá, e você com certeza já fez um monte de coisa sem saber que é Torá. Justamente. Era internalizado dentro disso, era questão de caráter. Você falando de Abraão, eu lembrei de Noa, porque no Midrash diz, que foi encontrado nele justiça no coração do mundo. E ele não tinha Torá, a única coisa que ele havia herdado era o livro sagrado de Adão. E aquele homem todos os dias, no Midrash diz isso, aquele homem deixava um tempo reservado para estudar. E a única coisa que ele tinha era o que Deus tinha deixado a Adão. Não tinha Torá ali. Não tinha Torá para Abraão. Embora a gente saiba, já aprendeu que havia Torá internalizada, mas o livro sagrado não estava ali. Então, assim, por que nós somos indesculpados? Justamente por isso. Porque eles são o maior exemplo. Eles não tinham o papel na mão, mas aquilo estava dentro deles. E hoje, nós somos uma geração que nós temos tudo na palma. Literalmente. Na palma da mão.
Eu vi um pedacinho, uma coisa na aula do Moré Luiz, ensinando hebraico, que eu nunca ouvi o que ele falou. Então ele pegou e colocou de um lado aqui o alfabeto hebraico. Alfabeto, termina com Tav. Do lado, ele coloca a correspondência do alfabeto grego. Qual é a primeira letra do alfabeto grego? Alfa. E o alfa, olha como escreve. Alfa. Então você tem o... Fala devagar. Aleph. Você colocou o A, ficou alfa. Aí ele foi mostrando isso letra por letra. Letra por letra. E tem algumas ali que não tem correspondente no alfabeto grego. Aí ele colocou uma por uma. Gente, o alfabeto grego, ele foi feito em cima, ou seja, entre aspas, roubando o alfabeto hebraico. Até nisso tentou-se a substituição. Entendeu? E quem é que levou? A culpa caiu em cima dos fenícios, porque na Bíblia, fenício está relacionado com Canaã, que está relacionado com o comerciante. E eles eram os comerciantes que levaram para lá no mundo mediterrâneo. E eles levaram, aí é dito ali que nesse sentido ele é culpado, porque eles levaram a santidade, que é as letras sagradas. E quando tu chegou num lugar que não quer nada de sagrado, eles pegaram o sagrado e fizeram o alfabeto deles. E esse alfabeto grego, você não sabe, mas você tem uma educação grega. O jeito de você interpretar Deus, não na igreja evangélica católica, você não aprendeu do jeito judaico, você aprendeu do jeito grego e do jeito romano. E aí você vai falar que o mundo não afeta, não foi disseminado as coisas, foi tudo plantado. E o pessoal de Deus está indefeso. Não tem ninguém indefeso. Cabe a você fazer com que essa fagulha que está dentro de você, mas para você manter essa chama acesa, você tem que ir quebrando aquela treva que está dentro da gente, essa casca, para sair de dentro. Porque é dito que muitas pessoas sozinhas, sem ninguém pregar, como foi com a gente, nós saímos da igreja evangélica sem nenhum judeu ter vindo pregar para a gente. Mas isso está acontecendo com muitas outras pessoas. Tem gente comentando aí, falando que, olha, nunca se ouviu tanto. Antigamente o católico perdia para o evangélico. Hoje o católico e o evangélico estão perdendo para o judaísmo. Sem alguém judeu ter ido lá pregar. É algo que está vindo de dentro. A pessoa começa a ler a Bíblia, de repente, não, isso aqui não bate, não deve, tem alguma coisa está errado aqui. Você começa com aquela inquietação, pode demorar anos, mas aquilo não sai de você, até que um dia você vê alguma coisa que ele clique e aquilo serviu como trampolim. Você está saindo. Muitas pessoas estão saindo desse ensino porque eles estão pensando. É por letra hebraica, é pelo Midrash, é por pregação que a internet liberou. A internet pode ser mal para muitas coisas, mas ela tem sido bênção para muitas coisas. Claro. Sim, é uma forma. Bom, pois bem, então aqui você tem exemplo do céu e do inferno. Mas que visão que você vai dar para céu e inferno aqui? A gente não tem tempo de discutir isso mais, já está até tarde. Você tem como discutir psicologia aqui, traços de caráter.
Você pode discutir traços de caráter do ponto de vista religioso. Está tudo aqui nessa Mishnah. E você pode ensinar política, um discurso político, dentro desse texto. Então a Torá, por isso que a Torá, a simbologia dela é água. Tá? Você pensa assim, eu estou protegido por essa parede. A água destrói tudo quando ela vem com violência, leva tudo. Você pega um pouquinho de água aqui e fala, isso aqui não foi nada, né? Aí você põe na boca, você brincou com a água, você brinca com a água tomando banho, né? Aí quando você vai na cachoeira, na hora que, quando ela está uma queda mais forte, você põe o corpo ali, e você aqui já está mais perigoso. Aí você vai para o mar e vê que o negócio é mais perigoso ainda. Aí quando você vê que vem aquele monte de ar que leva tudo, você fala, nossa, que perigo que é isso. Aí você olha aqui a parede, a água, essa água inofensiva, ela passa para o lado de lá. E você fala, mas como que ela varou o concreto? O tecido, ela passa de um lado para outro. A água vai em cada cantinho que você não consegue. Às vezes você está varrendo, você pega a vassoura, você tem que ficar lá cutucando com a vassoura para ir no cantinho. A água vai naquele cantinho e leva tudo. É a Torá, que ela vai em todo canto. Então a Torá ela vai no mundo inteiro, em cada canto. Ela vem dentro de você e vai em cada canto. Então nisso tudo que estamos falando, água, Torá, ela pode te dar uma visão de todas essas coisas. E a riqueza desse texto pega simplesmente o exemplo de duas pessoas, de três características, e diz, se você tiver 3 características de Abraão, você vai ser do bem. Mas se você tem 3 características do outro lado, Bilam, você vai ser um perverso. E aí você vê a perversidade que está no mundo. E você, aí aquilo que a gente já comentou aqui, basta olhar, analisar, e você vai vendo que isso está tudo espalhado mundo afora. Podemos encerrar, né?